Já vamos começar a semana assim, olha, gente, eu não me atrasei não, boa tarde. É que falou, o Instagram já começou, a internet, o Instagram, sei lá quem, já começou a falar. Estamos a ter problema, olha lá, estamos a dizer aos seus seguidores, estamos a ter problema com o teu vídeo em direto. Começa não, a semana tá só começando, dá um tempo pra gente, né? Boa tarde, tô chegando, tudo bem? Como é que vocês passaram o final de semana? Nós aqui passamos o final de semana super bem, confinadésimos, bem comportadinho. Eu fiz teste de corona, porque tava com uma tosse. As meninas me passaram todas as bicharadas delas. Aí eu fiquei preocupada, né? Fiquei com uma tosse. Bom dia, Regina. Bom dia, Brasil, Estados Unidos. Nós temos... Olha, vocês sabem que nós temos uma grande audiência agora nos Estados Unidos. Muito bom isso, né? Muito obrigada aí, todo mundo que está nos Estados Unidos acompanhando. Então, e as meninas me passaram a bicharada delas, aí eu fiquei com tosse, dor de garganta, sabe que eu falei, sei lá, não sou boba nem nada, eu vou fazer um teste de coronavírus, né? Já é o segundo teste de coronavírus que eu faço nessa vida. E bem, negativo, tudo bem, ok. Mas esse foi o nosso final de semana maravilhoso. Aí também tinha uma feijoada aqui, congelada, que eu esquentei, aí valeu, que tá uma chuvinha, tá uma delícia. Bom, vamos trabalhar? Vamos. Olha, o nosso convidado hoje, eu falo o nosso porque é meu e de vocês, né? Vai ter que ensinar tudo pra gente numerologia. A numerologia, gente, é uma ciência, né, que estuda a influência dos números. Bom, deixa ele explicar, deixa eu ver se ele já tá por aqui, espero que sim, vamos lá. Senão a gente perde muito tempo e depois não dá certo nada. Cadê? Não tô vendo ainda. Tô vendo todas as pessoas. Cadê ele? Cadê? Deixa eu ver quem tá aqui. Nossa, tem que fazer assim, ó, o olho, não é por causa da luz, sabe? Não é que meu olho também não tá essas coisas mais, mas é por causa da luz. Onde será que tá aqui o nosso convidado? Vamos lá. Vamos ver. Já chegou? Cadê? Onde que ele tá? Quem que tá vendo menos eu? Então ele não pediu para participar ainda, olha. E aqui, onde que ele tá? Ah, aqui, ó, tá aqui, ó. Achei agora, aqui. Pararam, pararam. Ele falou, tô aqui, transmitindo em direto, vamos lá. Conversar tudo, vamos ver o que acontece aí com esse ano. Obrigada, Moisés, obrigada. Vamos ver o que acontece com esse ano. Eu quero que ele me ensine o seguinte, eu quero saber se tem um número. Que a minha primeira pergunta é... Oi, boa tarde, Marco Aurélio. Tudo bem, querida? Tudo jóia? Você tá... Tudo bem. Você tá num lugar bem de boa conexão? Você tá um pouco assim? Eu estou achando que é no geral, porque a minha conexão ela é ótima, ela é fibra ótica, mas às vezes nós temos problemas aí. Ela tá, para mim você também está trêmula um pouco a imagem. Está, também assim está. É melhor, mas assim, aí... assim é melhor, porque ninguém vê a minha beleza toda, então... Claro. Não, mas olha, você sabe, hoje eu não entrei atrasada, não. É que estava toda hora falando assim, estamos com problema, parari, pororó, para conexão. Estamos começando a semana e eu espero que você tenha muitas boas notícias para nós. Um pouco. Um pouco. Temos um pouco de notícias. Bom, vamos lá. Primeiro, as pessoas... vamos só dar um briefing rápido para as pessoas. Eu, como estudei Cabala, e a Cabala fala muito de gematria, sabe? Que gematria também é uma numerologia, né? Então, tudo, segundo os princípios cabalísticos, tudo são os números. Porque no princípio era o 1, né? O verbo era o 1. Então, quer dizer, enfim, toda essa coisa, toda a gente não vai entrar agora muito profundamente nisso, porque é um assunto bastante técnico, que eu acho que a maioria das pessoas não conhece essa profundidade. Mas, em termos gerais, o que é a numerologia? Como ela pode influenciar a nossa vida, ou pode influenciar o nosso dia a dia? Bom, numerologia, quando se fala, nós vamos falar de numerologias. Tem vários tipos. Nós temos a dos caldeus, que ela exclui o número 9, que é considerado sagrado. Ela é muito semelhante à pitagórica que eu utilizo. Temos a pitagórica, a Cabala, que é um sistema, né?
nós temos, ao longo, aí no mundo, já se sabe que tem vários tipos. Por exemplo, a China está recuperando um conhecimento que na época da Revolução de Mao Tse Tung, eles eliminaram tudo isso porque consideravam misticismo. Então tem um sistema para o alfabeto chinês específico, no Japão também tem. Então nós temos vários sistemas, mas a que serve para o mundo ocidental, para o alfabeto greco-romano, é a pitagórica, a dos caldeus, porque ela utiliza o nosso alfabeto. Tá. E qual é a influência? A gente poderia comparar o mapa numerológico com o mapa astral em termos de análise de personalidade, influência que o número tem na nossa vida, assim como os planetas, poderíamos? Tem, sim, claro, como não? Por exemplo, 2020 é um 4. Se você olhar para o aspecto astrológico, né, nós temos um aspecto de Saturno atuando, e 4 é muito semelhante a Saturno, Capricórnio. 4 está muito ligado aos signos de terra, Virgem, um pouco, não tanto Touro, mas mais Capricórnio e Virgem. Então você veja que nós estamos passando um momento de restrição e limitação, de contenção. Isso é típico do 4 e é típico do Capricórnio e de Saturno. Então tem total correspondência. Então, o Marco, olha, a numerologia, ela obviamente ela faz a soma, né, dos números, das letras, do valor, né, numérico das letras, porque cada letra tem um valor, tororó, tororó. Tá. Então, eu crio uma senha. Eu quero começar com essa pergunta, porque todo mundo hoje usa muito senha. Então, digamos que eu criei uma senha Instagram, né? Eu criei uma senha, uma palavra, mas essa palavra tem um valor numérico, claro, né? E esse valor numérico dessa senha, criada aleatoriamente, pode influenciar alguma coisa na minha vida? Márcia, nós temos que desmistificar alguns assuntos com relação à numerologia, tá? Nós temos uma cultura, principalmente no Brasil, muito aberta a tudo. Isso está ligado à nossa história. Lá atrás, os indígenas, que também tinham conhecimentos, né? Tinham conhecimentos xamânicos. Vieram para cá os povos portugueses, que na verdade tem na verdade, português é árabe, é mouro e judeu, sefardita, então traz muito conhecimento aí ocultista. Aí chegavam os africanos também com muito conhecimento da África, e nós viramos esse país muito aberto a tudo, né? Onde a gente tudo prospera muito rápido nesse sentido, um povo muito sincrético, né? Muito místico. Só que isto tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que somos abertos. O lado ruim é que às vezes mistifica demais e faz com que a gente busque sempre soluções mágicas. Então, a numerologia é muito comum você escutar assim: eu quero fazer minha numerologia para saber meus números da sorte. Ora, se isso existisse, eu teria resolvido a minha vida há 35 anos atrás, quando eu comecei a estudar. Estaria morando hoje no Caribe, lá em São Martin. Mas não é assim tão simples, né? Outra coisa que é muito comum a pessoa chegar para mim e falar: Marco, eu quero fazer uma assinatura, porque um numerólogo me falou que alterar uma letrinha do meu nome, eu vou ter realização, sucesso, alegria e felicidade. Eu brinco que isso é assinatura garrafada. Sabe aquelas garrafadas que vendem na esquina que cura de gripe, a câncer? Não é bem assim. Não é bem assim. Não, mas então, quer dizer, vamos nesse tópico aí aprofundar um pouquinho, que muita gente, teve uma época, principalmente no meio artístico, né, que eu tomei conhecimento, porque por ser meu meio, que mudou o nome, acrescentou letra, tirou letra, tocou I por Y. Isso tudo tem alguma influência ou não? Ou você acha isso balela? Tem? Não, não é bem balela assim. O que eu tiro, números da sorte não existe. E a palavra sorte, no estudo esotérico, ela indica, na verdade, o destino. Se você tem o destino de cair num hospital, isso é sorte no mundo esotérico. Se você tem o destino de sofrer um acidente, isso é sorte no mundo esotérico. Porque no mundo esotérico, sorte, não existe bem e mal, bom e ruim. Existe algo que está destinado a acontecer com você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da palavra sorte, tá? É a minha sorte, né? É a minha sina. A minha sorte é o seu destino. Se o seu destino está para você viver 50... Mas aí se eu colocar Márcia com Y ou Márcia com H, Márcia, o que muda? Até onde muda? Bom,
Isso é uma coisa, dos números aleatórios. Mas e os nomes profissionais? Bom, quando se trata de usar um nome profissional, que pode ser um artista, que pode ser um advogado que vai utilizar aquilo constantemente, vai colocar no logomarca, vai assinar, aí sim tem uma influência. Aí sim, tá? Só que esta influência, eu quando faço, eu explico para a pessoa todos os prós, os contras e as exigências. Porque se a pessoa não entender isso, tem contra? lógico, Tipo, e não é explicado. Tem, por exemplo, é muito comum chegar na minha mesa pessoas que querem que assine o nome número 8. É o mais comum, porque o 8 tem uma mística com 8, né? Dinheiro, poder, isso mas não é bem assim. Tá, eu faço uma assinatura para uma pessoa que ela vai usar o número 8, mas ela não é uma pessoa justa, correta, honesta e ética. Ela vai até conseguir alguma coisa, mas ela vai ter problemas muito sérios com a justiça, perdas que o universo vai equilibrar, porque ela tirou de uma forma errada, então o universo vai lá tirar, então ela vive um ciclo de ganhos e perdas, ela sobe, cai de novo e pode ir para a cadeia, como eu tenho clientes meus que foram para a cadeia. Então, existem a responsabilidade do número e a consciência. Então vamos lá. 8 é muito comum, voltando ao 8. Ah, eu quero um 8. Eu olho no mapa dessa pessoa, ela tem um perfil de uma personalidade desorganizada. O que vai acontecer? Ela vai ter muitos problemas com isso. E às vezes, uma pessoa dessa mais solta, às vezes é melhor trabalhar com o número 3, que é mais leve, o número 5. Então ela não tem perfil para vestir aquela roupa 8. Ah, entendi. É aí que entra a questão. Só que isso não é explicado. Então a gente pega muito artista que vai lá, aí ele não chega e fala, Márcia, isto aqui, você fica alerta, isso aqui vai desencadear este aspecto, mas ele vai exigir esta postura e pode trazer essas consequências. Opa! E aí as consequências têm que ser alertado para a pessoa manter sempre o constante monitoramento e observação. Olha, alguém está falando aqui, é o Henrique, que a Anitta, o nome verdadeiro dela era Larissa. É isso? Mas é numerologia que ela fez, não? Não, nem sempre, na maior parte das vezes. Porque às vezes a pessoa gosta, né, do codinome. Sim. Na maior parte das vezes, isso acontece de maneira muito espontânea, aleatória, e às vezes dá muita sorte no bom sentido. Por exemplo, Hebe Camargo. A Hebe Camargo, você pegar aqui, eu estou aqui na frente do computador, quando eu olho para cá é porque eu estou... Quer ver? Hebe Camargo, ela tinha um 6, duas composições 6. Isso favorece muito. Mas ela tinha perfil para lidar com 6? Tinha, porque o 6 exige amorosidade, calor humano. Se você pega o 6 e coloca para uma pessoa que não tem isso, não vai dar certo, um desastre. Eu visto 38 e eu vou vestir uma calça 40, vai dar certo? Não vai dar certo, mas seja uma calça linda. Então, quando se trata de nome profissional, nome artístico, nós temos que entender quem é a pessoa, quais são os recursos que ela tem, também o trânsito, o momento que essa pessoa está, porque tem os números transitórios que estão exigindo algum aspecto. Nós temos que explicar para ela, isto vai desencadear isso, vai cobrar isso e pode trazer essas consequências. Tem um ditado, para cada escolha tem uma renúncia. Exato. Nós nunca podemos esquecer isso. Para cada ação tem uma consequência, boa ou ruim. Então, Marco, o que eu acho fascinante é o seguinte, as pessoas vão escolhendo as coisas aleatoriamente, mas existe muito mais coisas entre o céu e a terra que nossa vã filosofia. Não é? Então, na época, eu até costumava falar muito com a Maricina Liberato e ela falava muito do número da casa, do número que a gente mora, até ensinava, às vezes precisava colocar uma letra para suavizar o número. Nananana. Quer dizer, nós estamos vivendo todos sob essa influência. Às vezes não temos conhecimento disso, não é isso? Sim, claro. Essas coisas acontecem de maneira aleatória. Esse é um conhecimento que ficava restrito ao meio, por que chamamos de ocultismo? Porque era restrito no meio oculto, que poucos tinham acesso. Primeiro que naquela época poucas pessoas eram alfabetizadas, né? E então ficava restrito. Hoje está em aleatório, as pessoas conseguem acessar a informação, mas a maior parte das pessoas vivem inconscientemente
sem perceber isso. Os números da casa, eles influenciam muito. Eu, por exemplo, eu fui advogado e atuei como gestão imobiliária por 25 anos. Quando eu comecei a estudar isso, eu achava balela, olhava esses capítulos do livro, imagina, como? Casa, não tem vida, não tem nada. Mas aí, com 25 anos observando, eu acompanhei o histórico de muitos imóveis. Aí eu falei, não, opa, tem alguma coisa por trás. Realmente influencia. Então, Marco, qual é o número que não é bom para o imóvel? Para a energia do imóvel? Em geral, para os brasileiros principalmente, e tem uma explicação para isso, se somou. Quando eu falo número, é o número do apartamento, é da porta. Casa é da porta. Não soma o número. O apartamento tem o número tal, somei com o número do prédio. Não, é a porta. Tá. Número 4, para o brasileiro, é muito desafiador. E número 7 também pode ser muito desafiador. Tá? Tá. No geral, tem uma regrinha geral. Uma regrinha que serve para a maior parte das pessoas. A casa que dá o número 6 é a casa lar. Mas vamos imaginar assim, o casal está em pé de guerra e muda-se para uma casa 6. Vai piorar. Vai piorar muito. Pode trazer ruptura. Porque 6 representa paz, amor, harmonia, ao custo da diplomacia e da negociação de quem vive ali. Mas o 6 no negativo representa guerras intermináveis. Que Tudo horror! tem um aspecto. Eu sempre pensei que 6 era muito bom para os relacionamentos. A pergunta é quem, como? Quando chega pessoas à minha mesa, fala, Marco, nós vamos mudar para casa. Se é um cliente já mais antigo, que a maior parte vem, eu já sei qual é o histórico deles. E às vezes eu vejo ali que tem casais que estão meio em dificuldade, eu falo, ó, você não pode por enquanto morar nessa casa. Vocês vão piorar aí o conflito. Essa casa vai exigir muito diálogo, muito DR, muita conversa, braço a torcer. Se é uma família que tem esse hábito, é fantástico, é o melhor lugar para morar. Certo. Mas se é lugar de pessoas, família, que não dá o braço a torcer, todo mundo é o dono da verdade, vai piorar esse quadro. Olha, por exemplo, eu moro numa casa número 37, 3 mais 7, 10, 1, né? É isso? Sim. Só para ensinar para as pessoas como faz isso. Reduz, né? Reduz sempre para 1. A casa 1, ela é o quê? Tá. Qual é o número da sua casa? Então, repete. 37. Tá. Sua casa é número 1 de 37, que é diferente de número 1 de 28. A gente tem que saber a soma. Lógico que aqui nós não vamos ter tempo de explicar. Então as pessoas fazem uma soma simples, chega a um único dígito, mas existem variáveis. Mas em geral, toda casa 1, ela é boa para, por exemplo, casais que têm consciência da própria individualidade e respeitam a individualidade do outro. Uma família que, por exemplo, sabe trabalhar muito bem com autonomia, individualidade, a respeito, tá? Mas se você tem uma família que já tem um comportamento individualista no aspecto negativo, isto vai potencializar. Então é aquela casa que daqui a pouco um filho vai embora, outro vai embora, o casal se separa, e aí você só vê a pessoa uno. O número 1 é uno, único. Mesmo tá se ele... Mas caso ele venha do 2 mais 8, ou do 3 mais 7, ou do 5 mais 5, como que é? Calma. Bom, o 28 ele é mais difícil. O 37 ele rege a família, tá? Então, por exemplo, se a pessoa que mora lá, uma mãe ou um pai que mora nessa casa, tem filhos, eles já têm no mapa deles a personalidade hiperprotetora, dentro da casa 37 eles vão ficar mais ainda leões que protegem a família. Então eles ficam bastante reativos a qualquer coisa que ameace. Mas é uma casa para estimular a independência, então é aquela casa que você estimula nas crianças a autonomia, independência, aprender a fazer as coisas sozinho, aprender a caminhar pela vida de maneira independente. Isso é positivo. Mas é uma casa que tem que trabalhar muito a questão do diálogo, que ela apresenta desafios nesse sentido. Porque a energia do eu sou dono da verdade, eu também sou dono e ninguém cede. Porém, tudo é possível. Então, se as pessoas criam tá bem, sabemos que a casa é que ela estimula isso. Como é que a gente vai trabalhar o estímulo ao contrário? Vamos sentar? Às vezes, tive casos assim, Marco, engraçado, eu não consigo ter diálogo com meu marido em casa. Faz o seguinte, vai fazer o DR num bar,
vai num hora que vocês estiverem no hotel relaxado, ali vocês estão desarmados e vocês vão conseguir chegar ao diálogo. Porque provavelmente nessa casa 1, ela vai trazer os egos à tona. Tá bom, mas Ela ó, vai estimular. digamos assim, Marco, a pessoa vai lá te consultar e ela tá numa casa. Bom, eu vou querer falar rapidamente, senão a gente não tem tempo. A casa 1, 2, 3 tal, a gente já sabe que a casa 6 dá problemas para o casal que tem problemas, né? Conflitos. Mas a pessoa vai lá te consultar e aí você fala assim, ih, caramba, você está morando numa casa 6, o teu relacionamento tem problema e isso é horrível. A pessoa, obviamente, não vai vender a casa, mudar de casa e tal. Tem saída? Tem solução? O que eu vou dizer? Esta casa apresenta esse desafio, ela traz este ensinamento, e a maneira de você lidar com ela é X. Porém, sempre que eu faço isso, eu vou olhar todo mundo que está na casa. Eu olho o mapa de todo mundo. Aí eu digo, esta personalidade aflora esse comportamento nessa casa, esse seu filho aflora isso, sua mulher aflora isso e você isso. Eu nunca faço uma análise só do número. Eu faço uma análise totalmente sistêmica de tudo que está ali dentro, envolvido, qual é o tempo que essas pessoas estão neste imóvel, o que já se apresentou. Tá, mas e aí, como é que o que você sugere para suavizar isso? Em casos extremos, mudar de lugar, porque não tem como mudar o número do lugar. E acontece muito? Aí, bom, aí lógico, calma lá, vamos explicar. Com sensatez, até no mapa da pessoa explica um planejamento. A gente sabe que ano vai ficar mais fácil para fazer essa mudança. Então há um preparatório. Eu sou muito pé no chão, Márcia. Há um preparatório, porque não tem como mudar. A não ser que aconteça, por exemplo, tem um bairro na Califórnia que eles mudaram oficialmente os registros, todos baseados em numerologia. Quando você altera o registro mesmo ali, por exemplo, no Brasil, na prefeitura, registro oficial, ok. Eu tenho algumas cidades aqui no Brasil que eles fizeram uma nova medição da rua e aí houve alteração. Quando há alteração do registro, aí altera definitivamente. Mas colocar letrinha lá na porta, isso é paliativo, isso é homeopatia que não vai resolver só 2, 3 meses, depois volta ao estado original. Mas você está brincando. Mas escuta, Marco, tem muitos casos onde você chegou à conclusão de que tinha que mudar de casa, não? Sim, claro, e fica bastante evidente. E eu não deixo de falar. E aí eu coloco a programação para a pessoa fazer. Quando se trata de locação, é mais fácil, né? Você espera vencer o contrato e muda. Quando se trata de casa própria, ele vai ter que fazer um planejamento. E é muito interessante, por exemplo, eu tive uns imóveis que eu administrei, que eram o número 7 e 4, tanto comerciais e residenciais. É incrível, locava, 3, 4 meses depois apresentava problema. Eu tenho shopping centers que nós fizemos análise do shopping center inteiro. Inclusive as lojas que mais davam problemas eram os números que mais davam problemas. Que é o 7 e o 4. Em geral, 7 e 4. Em geral, mas vai depender também. Por exemplo, 11 para alguns perfis traz desafios enormes. Por exemplo, uma casa, vamos imaginar um imóvel. Algum número que é 11 no meu perfil, na minha numerologia. Eu acho que tem eu já vi coisa. Aqui. Eu não sei se é nascimento, o que é. Tem alguma coisa que é 11. Tem. Ninguém eu merece. Vou preservar a sua. Tá, você tem 11, você tem um mapa bastante forte. Quando eu via você na televisão, eu imaginava, a Márcia deve ter 11, 1 ou 8 no mapa. Com certeza. E você tem 11 na missão de vida, no posicionamento mais importante, que é a data de nascimento. É o 11 de 47. Teve e tem que tomar sempre muito cuidado com contratos. Deve ter tido muitos problemas, puxada de tapete, desvio, problemas contratuais em geral. Aí você fala assim, bom, o Marco falou para mim que eu tenho um número que dá problema contratual, então vai ser assim toda a vida. Não, seu mapa significa que você tem que ser muito mais cuidadosa, criteriosa, para evitar esse aspecto negativo. Mas você tem um mapa de fama, tá? Natural. Porém, há uma mudança, depois a gente fala sobre isso em off. Há uma mudança de paradigma. Vamos falar. Eu já vou querer saber tudo paradigma depois. A partir de 55 anos de idade que mudou. Os números. Então, quer dizer, nós temos um número que é a data de nascimento, né? E nós temos um número que é o nome. Certo? Certo.
Não, são Qual vários. deles é mais Não. importante? O número do nascimento ou do nome? Sinteticamente, nós temos o número da alma, que é a essência, tá? Como nós nos vemos, e quem convive na intimidade que vai perceber esse número. Nós temos o número da imagem, é como nós projetamos a nossa personalidade, como inconscientemente nós queremos ser vistos. E nós temos o número do destino, que é para onde nós vamos indo e as circunstâncias às quais vamos atraindo ao longo da vida toda. Esses três números saem do nome. A data de nascimento traz o quarto número, que é o quarto pilar da personalidade, que é o número da missão de vida ou propósito de vida. A missão de vida ou você desenvolve, não tem conversa. Tá. São só esses quatro números? Não, são mais de 30 cálculos. Porém, eu estou falando de maneira sintética, esses quatro explicam muita coisa da pessoa. Tá bom. Só o dia de nascimento tem material para mais de uma hora. Tá, então, por exemplo, eu tenho o número 11. Então, eu tenho o número para fama. Aí tem uma outra pessoa que quer seguir a carreira artística, mas não tem o número 11, o número da fama. Significa que... Depende de que tipo de fama. Os números que são mais propensos à fama, 11, 3, 9, esses estão no topo, tá? Aí colocaríamos 6. Existem artistas com outros números? Existem artistas com todos os números. Mas, por exemplo, quem nasce com 11, 9 é um impacto muito diferente. Muito diferente. Aquilo que pode ultrapassar fronteiras. Então, por exemplo, você tem um destino 9. Você pode ser famosa além das fronteiras do país. Desde que seja Só pelo o bom 9. motivo, sim, né, Marco? Desde que seja pelo bom motivo. A fama, lembre-se, fama pode ser boa fama ou má fama, também pode envolver escândalo. Mas você tem missão de vida 11, que é um número raríssimo de aparecer. Somente 10% da população mundial tem 11. E aí você encontra 11, sim, só 10%. Então eu não tô aproveitando o meu 11. Já usou muito, mas pode aproveitar muito mais. Os 11 tem sempre... Eu sempre digo para o 11, tudo que você fez até agora é 10% do seu potencial. Os 11 têm uma biografia bem diferente. Obama, 11, de 47, igualzinho o seu. Steven Spielberg, 11, igualzinho o seu, de 47. Para tudo, Almodóvar. gente. Olha a live que eu tô falando aqui. 11, Obama, Martinho Lutero, Madonna, todos esses tinham 11. Caramba, Okay? olha, depois vamos falar. Já vou fazer uma consulta. Agora, Claro. aí tem um número, por exemplo, a pessoa, qual deles é o mais importante? Eu sei que cada um fala de uma coisa, mas qual dele olha, a pessoa está falando assim, 11 do 10 de 1969. Então, gente, é o seguinte, você para reduzir o número tem que somar 1 mais 1, 2 mais 1, 3 mais 0, 3 mais 1, 4 mais 9, 11, né? Mais 6. Isso é regra simples. Isso é regra para o leigo. Não é assim? Simplificando. Não. Não, como que Não. Nós temos que somar o ano primeiro. Ele vai chegar a um dígito duplo. Tá. Reserva esse dígito duplo. Pega o dia de nascimento sem reduzir. Se você nasceu dia 9, é dia 9. Se você nasceu dia 20, é 20. Então soma 20. Vamos imaginar que a pessoa nasceu em 1967. Se você somar, vai dar 23. 23 mais 20 do dia, 43. Tá? Vamos imaginar fevereiro. Então 20 mais 2 mais 23. Ok? Mas o que muda? A soma é a mesma? São 80 números de interpretação. Não são os 9 dígitos. E cada número tem uma variável, e esses 80 números combinados entre si dá infinitas possibilidades. Entendi. Quer dizer, como o DNA. É mais tal. Então, bom. Aí qual o número que, por exemplo, é o número mais importante na vida da pessoa, desses 4 que você disse, né? Que é a missão, lá. Qual deles é o predominante na história da pessoa? Todos são importantes, mas a pergunta tem que ser feita da seguinte forma: para onde eu vou? É para o destino e para a missão de vida. O destino é o nome completo, a missão de vida é a data. É para onde você vai. Ao ir para o destino e missão de vida, você apaga a alma, a imagem? Nunca. Você agrega. Mas é para destino e missão de vida para onde você tem que olhar. Que é o que seria, em
de maneira muito simplória, o seu propósito nessa existência. Então, me diz uma coisa, Marcos, quando você fala, você chama de o número, a soma destino, você quer dizer o que com esse nome destino? Destino seria no que você vai se transformando ao longo da vida toda. Destino são as circunstâncias às quais você costumeiramente atrai, boa ou ruim. Destino é a postura que você tem que adotar no seu dia a dia, em resposta ao que acontece. Mas destino também traz características de personalidades que podem estar atrofiadas, desenvolvidas, pode estar atrofiado o positivo, desenvolvido o negativo e vice-versa. Ah, então quer dizer, não é que destino são coisas que estão pré-determinadas, são coisas características da Não. minha personalidade. E aspectos aos quais você vai atrair por questão de ressonância do seu mapa. Certo. Tá bem. Um aspecto Então, positivos e negativos. às vezes você manda a pessoa mudar de casa. E como que você faz com o nome da pessoa? Nome a gente não altera. Meu trabalho, Márcio, eu explico, é para adulto, não é para criança. Quem vem fazer mapa comigo não vem criança no meu colo, no sentido de gente que quer colinho. Não é isso. Eu sou papo reto, prático, objetivo. E eu vou dizer, é isso aqui. Você tem que trabalhar isso aqui. É o que eu falo o seguinte, a numerologia não vai te mudar. Você vai descobrir que borboleta é borboleta, girafa é girafa, elefante é elefante. Lide com a sua natureza, que é o melhor. Não tente ser aquilo que você é. Perceba o que você tem de melhor, seus desafios e trabalhe tudo isso que você pode chegar onde você quiser. É assim que eu trabalho. Não faço alteração de nome. A não ser que a pessoa, por exemplo, foi adotada, aí mexe. Teve dupla cidadania, fez alteração do sobrenome. Houve inclusão do sobrenome do pai por reconhecimento de paternidade, aí mexe. Ah, escuta, agora me surgiu uma questão que é rara, mas pode ser que tenha outra pessoa na minha história. Você sabe que eu tenho a minha filha que fez o transplante, as duas filhas, aliás, tanto a do transplante como a outra, elas têm nomes diferentes. Como é que faz? Elas têm dois nomes Elas são gêmeas. oficiais. São gêmeas. A missão de vida é a mesma. Como é que eu explico isso? Como é que pode duas pessoas que nasceram na mesma data terem vidas diferentes? Imagina que você vai de Lisboa para Algarve e temos uma estrada. E eu faço a mesma viagem. Nós vamos viver a mesma experiência da viagem? Não. Pela mesma estrada, não. Nós vamos observar as mesmas paisagens? Pode ser que não. E a viagem vai ser idêntica? Não. Um vai parar o carro num posto de gasolina, outro vai furar o pneu. Então, a estrada é a mesma, mas a experiência da viagem é diferente porque o nome diz isso. O nome vai dizer isso, entendeu? Entendi. Não, O mas nome que vai definir. O nome é o carro e a data é a estrada. O nome é o carro e a data é a estrada. É que no documento português elas têm um nome. E no documento brasileiro elas têm outro. Por causa da legislação portuguesa. Então, Isso mexe. Totalmente. E pode apresentar variáveis de comportamento. O que eu observei, nenhum livro fala sobre isso, mas eu tive muitos mapas complexos nesses casos e eu percebi muita alteração de comportamento. Chegavam à minha mesa reclamando, até casos falando, eu acho que eu sou bipolar. E fui no médico, mas ele fala que não. E aí a gente observa que realmente não é. É que você atua dois destinos. Pode acontecer. Às vezes, numa alteração aleatoriamente, pode acontecer, por exemplo, de não ter alterado o número final. Menos mal, eu tive um caso aqui, então não houve grandes variáveis. Mas quando você tem dois nomes diferentes, você tem dois destinos, ou seja, um está dizendo, olha para a direita, o outro diz, olha para a esquerda. A pessoa fica pulando para lá e para cá. E ela o fica nome de pipocando. casado, como muda a vida da pessoa? Não muda profundamente o que eu observei na prática. Muda menos do que o nome de registro como das suas filhas. Muito menos. Tá? E imaginava que mudasse muito, mas não. Interessante que não. Porque o nome de registro, aquele está lá, marcado a ferro e fogo. Porque o nome de casado... Mesmo a pessoa tendo documento, passa a assinar outro nome, isso não tem tanta importância. Eu tenho uma hipótese.
Pode ser porque no nosso inconsciente, se você separar, você volta o seu nome original. Você tem a opção. Isso é uma hipótese minha de observação empírica. Sim. Já o nome de dupla cidadania, você não altera mais. Não. O registro dela do Brasil é aquele, e o registro de Portugal é aquele. Ponto final. É. Então, isso internamente está internalizado que aquilo realmente está fixo. O que mais você percebe que muda muito, que há mudanças que acontecem no decorrer da vida, que acaba tendo uma influência muito significativa sobre a pessoa, quando ela muda? O nome de casado já vimos que não. Qual é o número que a pessoa adquire ou muda ao longo da vida? Então, exceto o casamento, que você já disse que isso não influencia muito, que acaba tendo uma influência mesmo real sobre a vida dela. Adoção, que altera o nome, se houve um primeiro registro. O caso das suas meninas, que há 2 registros em países diferentes. Quando inclui o sobrenome do pai ou da mãe, o mais comum é do pai, mas eu já tive casos da mãe, que a maior parte, no Brasil temos mais de 5 milhões de pessoas sem registro do pai. Aí reconhece, introduz o sobrenome do pai. E isto mexe. Isso mexe. Tá. Mexe. E agora, então, pelo que você me disse, Marco, para que serve a numerologia na influência do sucesso da pessoa? Você falou empresarial. Então, eu quero escolher um nome artístico. Isso vale? Por que isso vale? Não vale o casamento? Por quê? Porque a pessoa vai usar muito, não só ela vai... é como se fosse, entre aspas, um mantra que vai ser repetido incessantemente e praticamente a pessoa incorpora aquele personagem, aquele novo ser. Aí sim. E Márcia Goldschmidt é quanto? Que número? Que eu não sei. Vamos olhar aqui. Vamos olhar. Só letra Golds, Golds Schmidt. G-O-L-D-S-C-H-M-I-D-T. Nem eu sei falar. Schmidt. Eu acho que tem algo mais aqui. Deixa eu olhar aqui no seu nome. É suíço-alemão. É suíço-alemão. Tá. Chique, deixa eu ver aqui se está correto. Fala que o Goldschmidt é mal, hein? Não, tem um T no final. Eu sabia, tem um T no final. É o dado tatu. DT. É um T no final. Deixa eu ver se está correto aqui. É um 6. É um 6. Mas o conjunto, depois eu vou te explicar em off. Tem um conjunto ali. Aí sim, neste caso artístico, de uma pessoa de figura pública, neste caso, como usa há muito tempo, a gente faz uma pequena alteração para melhorar o aspecto artístico. E eu explico o que esse número trouxe desafios até hoje, quanto você usou. Porque foi um mantra que você e uma egrégora de pessoas repetiram incessantemente. Não, quer dizer, nem tanto, porque a maioria das pessoas fala Márcia Goldsmith, graças a Deus. Mas não importa. O que elas podem até falar errado, mas existe um registro que a memória está remetendo àquele registro. Eu entendi. Então aquilo ali está marcado. Então, aí, por exemplo... Na televisão aparecia tudo isso aqui, não importa se a pessoa não sabe falar. Toda a internet, todos os Google e tal. Agora, tudo. Eu quero dar exemplo para as pessoas com o meu nome. Então, por exemplo, Márcia Goldschmidt tem uma ressonância tal. Ok. Tem. Aí você vai falar assim, Márcia, para você seria melhor mudar esse 6 para 8, para 9, sei lá, qualquer coisa, tá? Você vai me sugerir alguma coisa que vai mudar nesse nome artístico. Mas e se as pessoas não mudam a forma de me chamar? Aí é um grande desafio, por esta razão eu tomo muito cuidado em alterar nome de pessoas que já estão consagradas. Então, quando está consagrado, às vezes precisa fazer todo um trabalho novo e nem sempre é viável. Mas, por exemplo, Márcia Goldschmidt é um nome diferente. Se a gente mexer ali em uma ou outra letra, se der um bom número, as pessoas não vão perceber
essa alteração, elas vão continuar falando, porque a pronúncia é a mesma, o mantra é mesmo, e aí a gente altera a grafia, altera a grafia. não muda a dinâmica da pessoa, o que ela tá, como ela é conhecida, e a coisa flui. Vou fazer esse teste, hein? Depois vamos falar. Olha, as pessoas estão perguntando como é que elas descobrem o número delas. Qual é a soma que elas têm que fazer para descobrir o número delas? Márcia, são vários números. Se elas quiserem pegar uma tabela pitagórica simples na internet, simples, para o leigo, elas vão descobrir ali como fazer. Porém, o mapa completo, ele é muito mais complexo, eu não teria como explicar aqui. São mais de 30 cálculos. Sim, são mais de 30 cálculos. Para o leigo, ela pega lá na internet, Google, tabela pitagórica. E ali ela vai saber fazer como faz. Eu aconselho fazer isso. Agora, uma coisa que você pode dar uma dica para as pessoas, se possível, é o seguinte. Quero escolher o número da minha senha de 4 dígitos. É melhor terminar... Quais são os números? Por exemplo, se você vai fazer uma senha 1, 2, 3, 4, né? No final vai somar, vai dar um número. Quais são os números que a soma, seja quaisquer combinações, não são adequadas? Márcia, eu já fiz isso e eu vi que não há resultados, na verdade. Eu já fiz esse experimento. Tanto faz. Então aí eu acho que entra em coisas banais que não vai trazer resultado para a pessoa. Eu vou sentar na poltrona tal do avião. O que mais importa é o mapa. Imagina que é o seguinte... Eu quero saber como é que eu sou pela ponta do fio do meu cabelo. É muito pouco. Entendi. Isso é o menos relevante. O mais relevante é a pessoa entender o mapa dela, o que ela tem de aspectos, como é que está o momento, os trânsitos, os números temporários, que às vezes estão indicando um caminho, algo muito interessante, a pessoa não está vendo. Entendi. E por que nos Estados Unidos, por exemplo, não tem o andar número 13? Vou explicar. Os judeus consideram o número 13, os japoneses, os chineses e japoneses por conta da grafia, porque a grafia simboliza a morte. Os judeus também consideram um número de mau agouro, né? Então você não tem, principalmente em Nova York, 13º andar, eles não usam. Então já salta o 12º para o 14º. Eles suprimem esse número. Mas o 13 é um número altamente poderoso no ponto de vista esotérico, apesar de não ser um número fácil de se vivenciar. É um número que exige, para quem tem ele, uma transformação a cada momento da vida muito radical, para poder pegar essa força, né? O 13, quem tem no mapa, tem um poder de regeneração incomparável. Essa pessoa pode passar tudo, perder tudo, problema de saúde. Se ela usa força, ela reconstrói totalmente a vida dela. Fênix. É um fênix. É um número poderosíssimo, mas poucos sabem usar essa energia. Eu adoro o número 13, eu adoro. Bom, mas é que eu gosto de Mas você não tem que usar. Já vou te antecipar, você não tem que usar pelo seu mapa, tá? Não namore com esse número, que ele não é para você, não é o seu manequim, vamos falar assim. Tchau, 13. Fui. Olha, eu não creio nas bruxas, pero que elas ai. Então comigo não, meu amor. Já acabou o 13 na minha vida, olha. Querida, se você faz aniversário, alguém falou que faz aniversário no dia 13 de agosto. Tudo bem, ninguém pode mudar isso, já nasceu. Mas o 13 vai dar outra soma, né? Claro, porque vai somar o dia e mês e ano, mas ela é nascida no dia 13, tá? No aspecto negativo, tem tendência a uma teimosia, pessimismo, se entregar para a inércia, resistência ao que é novo, e aí que ela, quando ela age assim, ela migra rapidamente para o lado negativo do número. Mas ela corrigir essa postura, rapidamente ela vai para o lado positivo. Uma coisa interessante, então quer dizer, do dia 1 ao 30, o dia do nascimento, apenas o dia, tem influência na personalidade? Muita. O dia de nascimento nós temos material para falar de uma pessoa durante 1 hora. Só pelo dia eu já consigo filmar algumas coisas da pessoa em termos de comportamento e potencial. Mas ele não é o único. Vamos marcar uma outra live só para falar do dia? É longo, são 31 dias, mas dá para falar. Vai dar uma... Vai sintetizar, dá para falar. Aí para o povo se interessar. Agora, vamos falar do Brasil 2021. Brasil 2021, o que você quer saber?
Brasil 2021 específico, porque o mapa do Brasil ele tem um processo de transição já de um bom tempo. Já? Tá? Sim, mas agora Já. com corona, tudo isso, o que a gente pode esperar desse ano? Porque 2020 foi caótico no mundo, né? Claro. Bom, consideramos o dia de nascimento do Brasil, 7 de setembro, tá? Pela independência. 7 de setembro começa o ciclo do Brasil, que vai até 7 de setembro de 2021, dentro do ano 2021. Ele iniciou o ano 2, originário de um 20. Quando uma população está dentro de uma energia 2, vai ser um ano de teste de paciência enorme, que já estamos nisso. As coisas atrasam, vai sair vacina, não vai sair vacina. O governo vai liberar, não vai liberar. Isso é típico do 2. É um teste de equilíbrio, de paciência na população. Quando virar 2021, esse 2 continua. Só que aí agora nós estamos no 2 conectado com o ano 4, que é 2020. Ele, quando virar 1º de janeiro, vai ser um 2 conectado com o ano 5. 21 é 5. E 5 é uma energia dinâmica de ação, de aceleração. O mundo vai estar num impulso para dinamizar. Vamos ter países que vão dinamizar muito comércio, negócios, viagens. E o Brasil estará no ano 2. Então ele vai estar com um freio de mão puxado numa estrada que ele queria correr. E aí é um perigo, porque é um teste de paciência para a população, no ano que estimula a impaciência, o imediatismo, a explosão. Então a gente vai ver um ambiente tenso para o país. E nós não podemos falar do país sem falar de quem está pilotando o país. A partir do dia 21 de março, Bolsonaro entra no ano 11, conectados resumidamente com uma outra energia, que é uma letra R, vai iniciar junto. De março do ano que vem a março de 2022, como ele é o piloto desse país, ele vai entrar num ano de extrema tensão, confusão, problemas legais, judiciais, e aí vai vir à tona tudo que está oculto. Então nós vamos ter um ambiente muito desafiador para o Brasil. E as pessoas muito impacientes, porque o ano de 2021 vai deixar a população que está restrita impaciente, como é o caso do Brasil. Outros países vão dinamizar rapidamente. E nós vamos querer dinamizar e não vamos conseguir fazer isso na velocidade que gostaríamos. Vai ser então pior que 2020? Pode ser pior, infelizmente. Alguns setores, lógico, que vão ganhar dinheiro, turismo, né? Vai ativar muita parte de deslocamento, transportadoras, comunicação, turismo. Isso vai com corona ou sem corona. As pessoas, infelizmente, elas vão ficar mais inconsequentes e vão literalmente chutar o pau da barraca e falar, com corona ou sem corona eu vou viajar. E ativa essa parte. Mas em termos, no geral, político-econômico, vai ser muito desafiador, ainda. Caramba! E você, você conseguiu, é possível, você fez algum estudo com o nome Covid-19? Não, mas podemos olhar aqui. Aliás, eu tinha feito, acho que no começo, deixa eu pegar aqui. Ele é um 9. 9, tudo que é 9 propaga. 9 é cosmos. 9 ele vai além das fronteiras. Ele propaga. Por isso que 9 rege multinacional. 9 propaga, ele iria propagar rapidamente. E 9 ele surgiu no final do ano de 2019. 2019, se a gente somar, é um 3. 3 e 9 são as energias que mais propagam. Quando eu vi aquilo no final, eu cantei a bola para amigos. Falei, isso vai tomar proporção inesperada. Não, imagina, está só lá na China. Falei, vai tomar proporção inesperada. E aí, quando tomou proporção inesperada, ele foi na virada para 2020, que é um 4. Quando entra num 4 algo, ou surge no 4, significa que é algo que vai concretar, veio para ficar. Nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Com vacina ou sem vacina. Tá? Isso vai gerar uma nova dinâmica para o mundo, e exigindo que o mundo adote novas regras, 4 regras, ordenamentos de convívio, viagens, protocolos, que é 4. Eu fiz aqui com o Carlos Amit, o astrólogo, e ele vê tudo isso, e, inclusive assim, a gente não existe mais, nada será como antes, né? Nada será. Não. Nós estamos aqui na Europa na segunda vaga, estamos super confinados,
Ai, gente, eu falo vaga, porque às vezes eu estou fazendo uma tradução ridícula. A Sim, segunda sim, onda. sim. Na segunda onda, Onda. nós estamos confinados, está tudo muito complicado. Eu não sei, mas provavelmente essa segunda onda aí no Brasil está para explodir também, porque no mundo todo já explodiu. É fatal. Quer dizer, nada será como antes. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, o que eu te pergunto é, o ano que a pessoa faz aniversário, então você falou agora, a pessoa vai fazer entrar no ano tal. Por exemplo, eu fiz aniversário ano passado, a soma do dia de nascimento com o mês com o ano vai dar um número, né? Deu Sim, o ano números. pessoal. Hã? O ano pessoal. Isso, esse ano pessoal. O ano pessoal, ele influencia muito, esse que é o trânsito? Muito, muito, muito. Porque ele vira os 12 meses da pessoa. Então a gente tem que olhar o ano pessoal, desafios acima dele, pináculos, ciclo, ano global e às vezes quadrimestre. Todo esse conjunto para entender a pessoa. Existem pessoas que estão em aspectos positivos apesar de toda essa loucura. Sim. Eu tenho casos de clientes meus que estão indo bem, trabalho, tudo. Então Porque isso é estão num muito ano pessoal. pessoal bom. Se a pessoa está no ano pessoal bom, ela vai ter menos impacto do que está acontecendo e talvez mais recursos para lidar com aquele Tá. E como é que a gente identifica um número ou alguma coisa que mexe diretamente com a saúde? O que é que mexe com a saúde na numerologia? Saúde, normalmente, trânsitos de número 9, 7 é fatal. Sempre aparece. O quê? Quer dizer, você está Sempre. no ano 7 ou 9, você vai ter problema de saúde? A possibilidade é alta se a pessoa não tiver tido cuidados. É o ambiente que eu mais vejo diagnóstico surgirem do nada. Eu, por exemplo, exatamente agora, hoje, um ano atrás, eu estava saindo da UTI com risco de morte de 90%. Eu estava numa conjunção 7 e 9. Faz um ano hoje. Estamos comemorando o renascimento. Oh, parabéns! É, Escuta, quer dizer que então quando a pessoa entra nessa vibração, mas, perigo, por exemplo, mas não 7 é é algo complicado. no mapa dela, não é algo no mapa. Não no mapa dela. No mapa dela. É o que aparece no mapa. Geralmente, quando aparece, eu falo: olha, você costuma fazer check-up, você cuida da saúde, você adota. Ou então eu estou vendo ali na frente, eu falo: ó, começa a mudar os hábitos, começa a adotar o hábito de fazer check-up, vai dar uma sondada, até porque são energias que podem parecer diagnóstico inesperado, e às vezes pode ter confusão de diagnóstico, até acertar, pode errar 2, 3, 4 vezes. E aí a coisa pode se agravar. Mas tem uma São esses pessoa, dois por exemplo, números. que tem um número, que, como você falou, eu sou 11, o outro é 7, o outro é 6. Tem um número. Não interessa. Não. Você está dizendo de passar por esses números? Não, eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, como você falou, eu sou o número 11, aí tem o outro que é 6, que é 7 e tal. Tem alguma pessoa que tem um número que é um número de saúde frágil? Tem. Eu não vou falar aqui porque as pessoas vão ficar loucas. Elas começam a fazer cálculo, depois pira a cabeça. Tem. Ah, tá. Tem. Que exige hábitos mais naturais, não usar muita alimentação química industrializada. Existe. Se eu falar aqui, a gente vai pirar a cabeça. As pessoas vão ficar fazendo, aí depois não tem tempo de explicar o que está acontecendo. Mas existe. É complicado, não, é Existe. delicado. É delicado. Existe. Agora, outra Existe. coisa, Marco, eu vou me casar com uma pessoa, com o seu fulano lá. A Sim. numerologia, ela analisa isso, esse casal, o Sim. número dele com o meu? Totalmente. Totalmente. E se você Sinastria. falar esse número não é bom para casar? Não, não é assim que eu trabalho. Eu explico: olha, esta pessoa tem essas características, traz esses recursos e tem estas necessidades. Você também tem isso aqui. Para vocês se darem bem, vocês vão ter que lapidar. Vai lapidar aqui, outro aqui para encaixar. Onde encaixam vocês? É aqui. Onde não encaixa? É aqui. Então eu explico como cada um lidar com o outro. A Ah, pessoa dizer terminantemente não vai dar certo é uma irresponsabilidade. Eu vou dizer como fazer para conviver, como lidar bem com aquele perfil e vice-versa. E geralmente, se é possível, eu aconselho vir o casal e a gente conversa entre 3 pessoas para explicar. Quando não é possível, vem um, eu falo: olha, é assim, assim, assado.
As pouquíssimas vezes eu tive alguns casos que eu falei, olha, um enorme desafio, eu não sei se você vai conseguir dar conta. As pouquíssimas vezes, casos mais assim graves, né, que aparece. Eu tive um caso muito sério, que eu vi ela foi num toque de caixa, namorou, já queria casar, e no mapa eu percebi que tinha alguma coisa oculta. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, filha, você é nova, espera mais um pouco. Não, mas espera mais um pouquinho, vai namorar mais um pouco, vocês estão há 6 meses só juntos. Eu não pude falar o que era. Sim. E eu sabia que ia eclodir. E aí ela descobriu, infelizmente, um mês depois do casamento, que ele era homossexual e estava com uma pessoa. É E se complicado. o casal está passando por um problema, ou um problema no relacionamento, existe alguma coisa que a numerologia pode ajudar? Eu sei que para ter filhos eu acho que sim, né? Porque a Sim, análise pode dizer se aquele casal é a fertilidade, não é isso? sim. Dá para a gente saber ciclos de fertilidade e ciclos que bloqueiam. Por exemplo, todo casal que chega na minha mesa com dificuldade de engravidar, já tentou 2, 3 vezes, geralmente tem algum número 7 ou no mapa ou no trânsito, que é muito frequente. Deixa eu só tirar aqui. E no caso você perguntou do casamento com crise, eu vou explicar como lidar com aquilo, o que pode ter deflagrado, a gente consegue identificar onde aconteceu, pode ter sido uma situação transitória, pode ter sido um mecanismo de comportamento. Eu trabalho sempre para ajustar o casal, sempre. Claro. Sempre faço isso. Mas tem, por exemplo, Sabe? se você pega um casal, um exemplo, tá? 1 e 5. Não é isso, mas tô falando. E 1 e 5. O casal 1 e 5 é um casal que vai durar muito tempo. O casal 3 e 7 é um casal. Não existe. Não, não. Aí seria uma arrogância da minha parte dizer isso, porque eu tenho exemplos, eu faço há 25 anos, eu tenho exemplos de pessoas muito diferentes em termos de mapa vivendo bem até hoje. Por que viveram bem até hoje? Porque passaram a entender um ao outro como funciona. É a consciência da individualidade. A numerologia traz a você a oportunidade de você entender primeiro você, porque a gente passa a vida inteira tentando entender o pai, a mãe, o chefe, e aí eu pergunto, quanto tempo você gastou para entender a si mesmo? Muito pouco. Ou nada. Então, primeiro você vai saber como você é, quando a pessoa senta comigo, e aí você vai entender outro. Eu nunca faço, faz um mapa do meu namorado que eu quero entender, e a pessoa não fez o dela. Não. Vem você primeiro. Depois você vai olhar, eu falo da outra pessoa. Então é entendimento, o que cada um está disposto a ceder, e eu vou explicar como isso pode ser feito. Autoconhecimento, né, Marco? Porque eu acho Total. assim, a pessoa que quer conhecer os outros não conhece nem a si mesmo. Como é que pode? Né? Sim, Então, o primeiro sim, trabalho que a gente tem que fazer é com a gente. Porque às vezes você está brigando exatamente. tanto para ter uma coisa que não te interessa no final, que não vai te trazer Exa- nada, né? Que apenas é. Eu Sim, estava. Bom, enfim, no meu caso. sim, Então, sim, eu acho que a numerologia, a astrologia, que eu sou a fã número 1 da astrologia. Por quê? Porque são ferramentas de autoconhecimento. Quando você se sim, conhece, você já pode saber o que é melhor para você ou não. Porque você não fica mais sim. tentando coisas e jogando no escuro. As pessoas estão perguntando muito seu contato. Gente, o contato dele vai estar lá no meu feed, lá no. Eu vou colocar o arroba dele, tá bem? Então vocês podem procurar lá, blá, blá, blá. Você trabalha, obviamente, você está onde? Que lugar do Brasil? Eu moro em Cuiabá há 25 anos, Mato Está em Grosso. Cuiabá. Sim, mas obviamente Cuiabá. faz o atendimento online para qualquer lugar do mundo, né? Sim, 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 Sim. sim, Existe alguma constantemente. Eu trabalho. situação que a numerologia não atende? Olha, eu nunca tive. Eu dou muita consultoria para empresa, Márcia. Muita empresa, 80% é empresa. Eu tenho 2 palestras em associações comerciais, praticamente tudo, sabe? A gente pode ter abordagem. Eu não tenho só a numerologia, eu tenho formação sistêmica, eu tenho formação internacional em constelação organizacional, eu uso todas essas ferramentas juntas no mesmo trabalho, entendeu? E, Entendi. então, a gente tem todas as possibilidades para usar a ferramenta, tá? Entendi. Só não tem a possibilidade de fazer milagre, como eu disse, de números da sorte, isso não.
Não, olha, eu acho assim, quanto mais a gente pesquisa, quanto mais a gente se aprofunda no autoconhecimento, a gente vai entendendo que a vida, e, por exemplo, eu particularmente não acredito em felicidade. Aí você vai falar, mas isso é uma coisa negativa? Não, isso é uma coisa realista. Eu acho que nós não estamos nessa vida para a felicidade. Nós temos momentos felizes, nós podemos estar essencialmente em paz, mas a felicidade não faz parte da trajetória, dos desafios, porque a vida é feita de desafios. Uma época está mais calma, depois lá vem uma paulada. Então não tem esse negócio, estou procurando a felicidade, vende a felicidade, o livro que ensina a felicidade. Isso daí, a pessoa está se Não, colocando uma pressão, um estresse, em busca de algo inatingível. A pessoa ela pode procurar sabedoria, paz, autoconhecimento, equilíbrio, para conseguir superar os desafios da vida. E aí sim, ela pode dizer, eu sou feliz, mas não existe esse nirvana. A vida não foi não, feita com nirvana. O nirvana está no outro plano. Então, está nesse plano, para de comprar livro Como Ser Feliz em 10 sim, passos, sim, né? sim. São as receitas fáceis, né, Márcia? Que eu também não concordo. Na verdade, felicidade é um estado de espírito. A fase que eu mais me senti feliz foi dentro da UTI, em paz, Você está entendendo? E quais os elementos porque que eu você tinha aceitei o para estar processo. feliz? Zero. Eu aceitei o processo. Aceitação, felicidade é aceitação. Se Exato. você não tem aceitação, você não tem felicidade. Mas a aceitação Agora, é o quê? paraíso é outra história. Aceitação Oi? é paz. Você É não você quer abrir. aceitar o que está acontecendo com você. É aquilo ali. É aceitar o que está diante de você Exato. e que está fora do seu controle. É se render a algo maior. Exato. É se render a essa força maior à experiência da vida, que envolve aspectos negativos também. Claro. Mas é uma coisa, gente, aceitação não quer dizer resignação. Não, Você, por exemplo, vai fazer teu mapa lá e vai ver que você é o número 2, que tem altos e baixos, que os processos são lentos. Aí você fala, então não vou fazer nada, porque para mim a não, sorte nunca vai olhar. Não é nada não. disso. Você vai saber Nada que disso. você vai ter que fazer um pouco mais. Aceitação primeiro é reconhecer do que é como está. Do que é e como está. Você só pode mudar algo se primeiro você aceitar a realidade como ela está posta. Se você primeiro não enxergar essa realidade, você não tem como partir para algo novo. E a maior parte das pessoas não aceitam a realidade, estão sempre buscando algo muito fora e não conseguem enxergar a realidade. Aceitação, a palavra aceitação que eu uso é nesse sentido, que é um sentido sistêmico. Está aqui, é isso. Estou na UTI, ok. Tenho risco de morte, ok. É uma verdade, não vou negar. Então, primeiro eu preciso aceitar, acolher o que foi me colocado, para a partir disso eu sair. Eu tinha previsão de 21 dias de UTI. Eu saí, em 5 dias eu estava em pé dentro da UTI. Então, o processo de aceitação não me fez me entregar, me fez primeiro reconhecer a verdade que estava diante de mim. E a partir da verdade eu fazer algo diferente com isso. E aí eu tenho entre as escolhas, ficar ou ir embora. É lógico, eu tive experiência de quase morte, ficar ou vou embora. Né? Então é esse sentido. E não é dizer, não posso fazer nada, então tá bom. Não, não é isso. Não, não, E porque também senão... fazer aquilo que também é possível dentro das suas características. Porque você buscar o impossível gera um estresse absurdo e desnecessário. E o que esses livros hoje vendem? Vendem estresse absurdo. Então, todo mundo corre para o lado, é a modinha. Daqui a pouco corre tudo para o outro lado. Aí corre para cá. São as receitas fáceis que eu tenho pavor disso daí. E eu não vejo dessa forma. E as pessoas ficam desesperadas correndo atrás de uma receita, como se existisse apenas uma receita para todo mundo. E as pessoas são diferentes. Muito, muito. Muito O que é bom diferentes. para Os você não é bom recursos para são mim. diferentes. Totalmente diferentes. Os recursos são diferentes. O que eu trago na consciência aqui é quem é você. O choque do meu trabalho é que a pessoa percebe que talvez ela tenha feito várias coisas na vida, várias escolhas, buscando atender o outro e esqueceu de si mesma. Então, o maior choque do meu trabalho é trazer a pessoa à consciência de si mesma. Eu coloco ela diante do espelho, olha, isso aqui é você. E você estava, na verdade, buscando fotos da vida, fotos entre aspas, que não são suas, que não Exato. representam você.
É aquela pessoa que decide ser mãe, cuidar da vida doméstica, quando ela tem tudo a ver com a vida profissional. Não é para ela aquilo, mas o que é o padrão? O padrão é que todo mundo casa, tem filhos. Uai, mas todo mundo, Às você não é vezes, o todo mundo. formato. Ela pode casar e ter filhos, mas a questão é o formato que ela está fazendo, às vezes, que ela busca aquele formato de família margarina, tudo bonitinho. Então, vários formatos. O ser humano é heterogêneo, você tem vários formatos. Eu Sim. tenho mulheres aqui fantásticas. 80% do meu público é mulher, que trabalha, cuida do filho, educa, faz tudo o que você possa imaginar. Que a hora que elas me contam, eu falo, meu Deus, eu acho que eu não vou fazer nada perto delas. Como é que dá conta? Dá conta. Ó, minha amada Dani Albuquerque entrou na live. Dani, que saudade, meu amor. Você está fazendo cada foto linda, hein? Agora, deixa eu te falar uma coisa, Marco. Tem um número que é o número da sensualidade. Por exemplo, você pega o mapa de uma mulher e fala, essa mulher é naturalmente mais sensual, uma Marilyn Monroe da vida. Ela tinha um número marcante? Tá. Por exemplo, quando você estuda numerologia, você vai identificar o número 5 como sexualidade. Né? Sexo é o número do sexo, rege o chakra do sexo. E eu E na imaginava que astrologia, a pelo. casa 5 é a casa do prazer. Sim, mas aí é que tá. O número 5, na verdade, é o número do prazer, dos prazeres da vida, inclusive os prazeres que quebram tabus. E eu descobri isso por acaso, tá? Uma vez eu atendi uma garota de programa e na hora que ela chegou e ela falou o que ela fazia. Eu imaginei que ela tivesse o 5 no mapa. Não tinha. Ela tinha o 6. E por conta dela, ela acabou trazendo, acho que umas 20 meninas que trabalham nessa casa. Vieram fazer o mapa. 80% tinha 6 no mapa. Me chamou muita atenção. E elas, como elas giram de cidade para capital, elas vão mudando, né? Para atender. Então chegavam novas e essas ficavam sabendo a meu respeito, vinham até aqui. Resumo, a experiência minha me fez descobrir que o 6 é o número da sensualidade. Porque o 6 ele gosta de conquistar. Eu vi que homens 6 na minha mesa, eles sentem prazer em perceber que tem 2, 3 mulheres amando ele. E mulheres também, eu vi muitos casos. Em contrapartida, o 5 é aquele que fica com todo mundo, mas não ama ninguém ou não quer ninguém vinculado. Porque o 5 ele quer estar livre. Tá? O 5 ele quer estar livre. Então o 6 é o número da sensualidade. É o número da pessoa que quer sensuar. O 3 é o flertador, é o Júlio Iglesias, é aquele que adora flertar. Ele adora trocar olhares. Está casado há 20 anos, mas ele não perde esse hábito de trocar olhar. Entendi. Tá? Bom, muita coisa. Olha, gente, nós temos que ficar por aqui, porque já deu muito tempo, já estou no tempo do Marco até. Muito obrigada pelo carinho da audiência de vocês. Eu vou postar a live agora no feed. Marco, muito obrigada. Vamos falar agora. Eu que agradeço. Pelo amor de Deus. Quero saber tudo. Eu que agradeço, querida. Se precisar, estou aqui, tá? Um prazer enorme. Foi um prazer te conhecer, mas eu quero falar contigo, que eu quero já saber o que dizem meus números aí, o que eu vou mudar. Gente, será que eu vou mudar o Goldschmidt? Me chame em off. A Drica tem o telefone. Olha, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Amanhã tem mais. Marco, muito obrigada. Tá no feed a nossa live. Tchau a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, querido. Tchau, tchau.